lá o 0114. Vocês viram que ele tem outros usos capiões no nome, vocês viram? Não vi. Mas ele tem, Tem. já falou que tem. Ele tem uso capião em Penha de França, tem uso capião em Itaquera, tem uso capião no Foro Central e tem esse uso capião em Campinas. Ou seja, é uma pessoa que gosta de mexer com posse. Eu falo que não é aquele possuidor, né, natural, que tem 10 anos de posse, porque recebeu a posse do pai e da mãe. É uma pessoa que compra e vende posse. Ou o meu medo maior é ele forjar algum documento. Entendi. Sabe? Esse tipo de coisa. Ele fez isso para entrar na posse. Entendeu? Aí eu tenho esse medo. E depois é complicado, eu não sei. Entendeu? Ó, quem fez a ação, pelo menos fez aqui, ó, o título está correto, ação declaratória de uso capião extraordinária de forma de aquisição originária. Errou porque o uso capião não tem réu. Aí ele colocou aqui, em face de, não tem réu. O uso capião é uma ação declaratória. Se eu mesmo alego que é uma ação declaratória, como que eu vou pôr um réu, né? Não tem lógica, então não é ação declaratória, então é uma ação litigiosa. A ação, vamos ver aqui, ó, prazo complementar para juntar documentos, pedir justiça gratuita. Então, para te falar que quem fez essa peça aqui assistiu minhas aulas, seguiu uma sequência, ou minhas aulas ou meu livro. Verdade. Verdade, porque ninguém faz uso capião dessa forma, né? Então, certeza que assistiu ou minhas aulas, ou aluno da pós, foi ou é, ou meus livros. O colega aqui fez bonitinho o uso capião, prazo suplementar, só errou que ele colocou em face, né? E não tem em face, né? Mas o de resto, ó, igualzinho aqui, ó, pré-questionamento de recursos, ó, mencionou o enunciado 492. Ó, individualização e descrição do imóvel. Ih, é aluno meu. É aluno meu. Bom, já fiquei mais tranquila. É aluno meu, é aluno meu. Não tá mal feito não, o capião tá bem feitinho, tá bonitinho. Ele só errou pelo fato de ter colocado o réu. E não tem réu no capião, mas isso não vai mudar nada. O juiz, a juíza já sabe disso, fecha os olhos, né? Não é um erro absurdo. Colocou enunciado, ou seja, seguiu sim. Seguiu sim minha aula, meus livros, ou é um modelo de um livro meu. Interessante, né? Olha lá. Essas horas que a gente começa a perceber que o tempo está passando. Olha lá, súmula 237, ó, do jeitinho, fez sim. Certamente assisti minhas aulas. Ó, sequência igualzinha, olha lá. Dignidade da pessoa humana, direito de moradia, fez bem. O problema não é o uso capião está até bem feitinho, né? A peça inicial. O problema é os documentos. Você vê que não tem muitos documentos que foram juntados, né? É uma ação de uso capião, ó, juntou a planta, pelo menos, juntou o memorial descritivo, a matrícula tem autenticidade. Não me parece algo fraudulento, não. Me parece que é alguém que conhece o assunto, que está vendendo, não é bobo, né? É uma pessoa que está acostumado com posse. O advogado que fez, não posso nem falar que fez algo mal feito, porque ou seguiu meus modelos, meus livros, minhas aulas, né? Então tá bem feitinho, só tem um erro lá porque colocou réu. Então a peça em si tá boa em relação a documentos também. Não dá para falar que é um capião perdido, algo nesse sentido, não. Não dá para falar que é ganho, mas perdido não é. Se vocês acharem que é bom negócio, eu faria dessa forma. Eu faria um contrato preliminar, um contrato de cessão de posse separado, e me habilitaria esse uso capião só para acompanhar de perto e amanhã ou depois a pessoa não falar, nem conheço você. Sabe algo assim? E doutora, aí fala sobre a posse que ele já adquiriu de outra pessoa? Deixa eu entrar aqui com mais cuidado aqui, ó. Pede prazo suplementar. Antecipação, individualização certinha aqui. Usou até a posse complementar, que eu tinha falado para vocês, usou também, olha lá. Agora, o único ponto aqui, ó, é a soma de posse. Não menciona a soma de posse. Menciona a posse complementar. Ó, a posse que durar o processo de uso capião ela é válida, mas a soma de posse não foi usada na tese aqui. Porque se ele tem um ano só de posse,
Eu não sei porque ele fez isso, né? Ele omitiu essa informação das outras posses dos outros, né? Talvez ele não quis chamar atenção para a soma de posse, não sentiu segurança. A tese de soma de posse não foi aplicada aqui na inicial, viu? E aí, como que ele vai comprovar 10 anos? Na verdade, ele está usando a estratégia aqui de dar uma de bobo, né? Está falando que tem a posse há muitos anos, só que isso é um perigo, né? Porque se você não comprova essa posse, não usa a tese de soma de posse, você pode perder a ação, né? A vara é vara especializada, a vara de registros públicos. Vamos ver aqui, o juiz pediu para emendar, vamos ver se nessa emenda ele colocou. Também não. Ou seja, é um escapião que está bem desenhado, mas não sei o porquê não usou a tese de soma de posse, só usou a tese da posse complementar. É uma falha, é uma segunda falha. A primeira falha é usar o réu, não tem réu, até aí não vai prejudicar em nada, mas a falha mais grave é não mencionar a soma de posse. Porque se ele mesmo fala de um ano de posse, amanhã ou depois o juiz ou a juíza, no caso a juíza aqui, marca uma audiência, ele cai em contradição, porque ele tem um ano de posse. Como que ele vai ganhar essa ação, né? Se ele não somou a posse. Mas a posse complementar, então, ela é o quê exatamente? A posse complementar funciona assim: se essa ação durar 3 anos, esses 3 anos não são perdidos. Vai ser contabilizado na posse que ele tem, entendeu? Ah, entendi. É. Mas então, ele está comprovando aí que ele tem 10 anos de posse? Na verdade, ele não fala nada. A peça ela é meio dúbia, né? Ela é meio omissa. Eu tô fazendo um escapião de 15 anos de posse, hein? 15 anos esse uso capião, que é o extraordinário do 1238. Só aí que... tá falando que é 15 anos? 15 anos. Só que não, mas ele não conta aqui, ó. Vamos voltar nos fatos aqui, ó. Nos fatos, vamos ver o que ele alega nos fatos aqui, ó. Soma de posse não tem a tese. Agora nos fatos, ó. Ó, o requerente detém de fato a posse do imóvel na avenida tal, pelo período comprovado de 9 anos, ou seja, desde janeiro de 2012. Ele alega que tem a posse desde 2012, após saber que o imóvel encontrava-se abandonado. É isso que ele alega. Mas ele comprova aí com algum documento? Não, né? Não. Assim, isso tem planta, melhor descritivo, mas não tem documentos que comprovam, não. E ele contou a história que a posse foi comprada por ele? Não, ele não falou que eu não sei como. É. Ele falou que tinha uma pessoa lá e que depois ele pagou aluguel para essa pessoa, numa casa, para essa pessoa morar, porque lá é um salão grande, mas é comercial. Pagou para essa pessoa, aí daí para frente eu não sei se ele fez um documento, o que ele fez, se ele juntou, por isso eu não consigo ver o processo para saber se ele juntou esse documento aí no processo, por isso que eu pedi para você ver, entendeu? Na verdade, ele alega claramente... Uma coisa é o que ele fala, outra coisa é o que realmente está no processo, né? Ele alega claramente que ele entrou, o imóvel estava abandonado, então ele invadiu e passou a agir como se fosse dono. Ele alega claramente, a posse que ele alega é de 9 anos, desde janeiro de 2012. Acho perigoso, por quê? Tudo bem que não está usando a tese da posse complementar, mas está usando a tese da posse, da posse complementar, não da soma de posse, mas a tese da posse complementar. Essa posse complementar está pacificada. O juiz, a juíza atualizado, vai aplicar. Se esse uso capião durar 1 ano, ele fica 10 anos, só que ele precisa de 15 anos, né? Porque não usou o parágrafo único. Essa ação é uma ação de risco. Por que uma ação de risco? Se o juiz ou a juíza não compartilhar com essa tese da posse complementar, ou esse uso capião for muito rápido e durar menos que isso, ele perde a ação, entendeu? Mas e se... Eu achei que era 10 anos nesse caso, que ele teria que comprovar. Na verdade, o uso capião extraordinário é 15. Quando eu moro no imóvel, eu tenho um comércio no imóvel, cai de 15 para 10. Ele alega na peça que tem 9 anos de posse, só que ele pede a aplicação da posse complementar. Então, mas e se ele estiver lá dentro do imóvel, cai para 10? Se ele estiver lá atuando agora... Na verdade, não que cai para 10. O juiz, a juíza, no caso é a juíza, a Bruna, né? Ela poderia, ela assumiu o processo, houve uma mudança de juiz aqui. Ela poderia fazer o quê? Ela poderia, nesse caso, entender que a tese está correta, que realmente está, e aplicar, né? Aplicar a soma de a posse complementar, não a soma de posse. Ou seja, ele ganharia a ação de uso capião. Mas ela teria que concordar com essa tese. Tem juiz e juíza que não concorda, entende que não existe, entendeu?
Que não existe o quê? Não existe a posse complementar. Não é... Mas não, eu tô questionando de 10 para 15 esse uso capião aqui não é aquele uso capião que você olha e fala, não, é uma causa ganha. A gente não pode falar isso, né? Porque não existe causa ganha, tem juíza, você não sabe a cabeça. Mas é um processo de risco. Por que de risco? Porque eu estou utilizando um uso capião de 15 anos com 9 anos de posse. E eu mesmo declaro isso, entendeu? Mas eu acho que o advogado dele acha que é com 10. E se baseou em alguma coisa, achando que precisaria de 10 anos de posse, e não 15. Esse uso capião de 15 anos. Cai para 10 anos quando? Quando eu tenho a posse habitacional. Eu moro no local, né? Mas aqui não aparece isso, ó. Tanto é que o fundamento... mas não aparece, ó. Aqui, ó, o fundamento é no artigo 1238. Se fosse essa posse 10 anos, por moradia habitual ou comércio, teria que ser o quê? Artigo 1238, parágrafo único. Esse uso capião aqui, o risco de perder é muito grande, viu? E já está na fase de citação, a próxima fase é pericial e depois o julgamento. Mas eu acredito, se atrasar tudo esse processo, demorar 5 anos, 5 mais 9 alegado, né, teria que ser 6, 15 anos, ganha ação. Se esse uso capião durar menos que 6 anos, vai perder a ação, entendeu? No caso, deixa eu fazer uma pergunta. Claro. No caso, ele perde a ação. Isso não significa que não pode entrar com uma segunda ação no momento seguinte? Pode. Aí, no caso, se ele perde a ação, vocês já estão na posse. Aí vocês têm a posse de vocês. De 2 anos, 3 anos, 2 anos e 3 anos, vocês podem fazer uso capião. Esse contrato, inclusive, se a gente fosse fazer uma ação de uso capião dentro do que ele está falando, ele alega que tem 9 anos de posse. Esse contrato, vocês poderiam fazer cessão de direitos possessórios com quanto tempo de posse? 9 anos, entendeu? Sim, mas o fato é que não se comprova que ele tem 9 anos. Entendi. Ah, isso daí é a argumentação dele, igual a do carro que passou pela vistoria, o carro que passou fez todas as manutenções da concessionária. Você não comprova nada, entendeu? Não comprova nada. Isso ele diz, né? Mas para eu comprovar, eu preciso só do contrato dele? Ou precisaria estar comprovado esses 10 anos dele também? Existe um enunciado que é o 494. Esse enunciado diz o quê? Que quem usa a tese da soma da posse assume os vícios do outro. Então, se você faz uma ação dessa e não comprova a posse dele, se ele não ajuda vocês a comprovar, vocês perdem a ação, entendeu? Entendi. Uso capião, a soma da posse, se a gente for pensar, ela é maravilhosa. Só que ela é traiçoeira, porque se você usa a soma da posse e não acaba provando a posse quem você está somando, você perde a ação. Entendi, doutor. Entendeu? A soma da posse ela é linda, né? Mas se a parte não tem, ela mesma não consegue provar a posse dela, imagine vocês a posse dela, entendeu? Não existe mais discussão em relação à soma de posse. Soma de posse pode ser usada, originária ou derivada. Originária eu recebo dos pais, derivada através de contrato. Só que quando você usa a soma da posse, no uso capião, na possessória, você precisa provar essa posse que você está alegando do outro. Se ele não consegue provar a posse dele nos autos e não provou, imagine vocês. E se entra outra pessoa lá, vamos supor que eu alugo dele hoje, e amanhã ele perde esse processo aí. Eu posso fazer um acordo com ele, por exemplo, agora eu entro com o processo de uso capião, mas eu te pago depois que eu ganhar o uso capião. Se for negócio para vocês, talvez a aluga dele, é melhor. Pra vocês terem uma relação locatícia. Amanhã ou depois, se ele ganhar essa uso capião, não vai ganhar, tá? Eu já adianto que não vai ganhar porque tá errada a tese, né? Tá alegando um uso capião de 15 anos, só tem 9 anos de posse, então você já tá dando um tiro no pé. Apesar da formatação da peça estar correta, a tese está errada. Então vai perder a ação. Ele vai perder a ação, vai querer propor outra ação. Aí vocês podem esperar, talvez ele consiga regularizar, ou aí sim comprar a posse, porque ele já tem mais posse. Não alegada, mas a posse de fato, né? Mas esse uso capião é um uso capião de risco, hein? Não porque tá mal feito ele não está, tá bem explicadinho, bonitinho, só que a tese está errada, né? Deveria ter usado o quê? O artigo 1238, parágrafo único, para reduzir para 10. E deveria ter provado esses 10 anos de posse, que não provou, né? Doutor, e se
vamos supor que se você entrasse nesse processo, trocasse o advogado, não vai mudar. Teria Na verdade, se eu entrasse nesse processo, eu ia falar para ele, vamos provar essa posse alegada. Ele ia falar, não tenho como provar. Não dá para fazer nada, entendeu? Se ele falasse, não tem como provar, aí eu iria consertar o quê? A tese. Eu iria falar, por um lapso constou o artigo 238, mas não é 238, é 238 parágrafo único. Deixa eu mostrar para vocês a peça aqui, quer ver, gente? Vocês viram a peça? A peça dele? É a peça? Não. Não, eu não tive acesso. Ó, vou mostrar para vocês entenderem bem, ó. Uso capião acertou aqui, ação declaratória. Errou aqui, ó, não tem réu. Mas até aí, isso é bobagem, isso é de menos. Aqui que está o problema, ó. Com fundamento no 1238 do Código Civil. O artigo 1238 exige 15 anos de posse. E aqui, ó, logo no começo, o que ele alega aqui, ó? Aqui nos fatos, ó. Tô chegando. Cheguei. O requerente detém a posse de fato do imóvel localizado na Avenida Brasil pelo período de 9 anos, ou seja, desde janeiro de 2012. Não tem 15 anos de posse, né? Se não tem 15 anos de posse, como que eu trabalho com os campeões que exige 15 anos de posse? Perdeu a ação, entendeu? Só se der uma sorte e a juiz errar, mas não erra, né? É difícil errar desse jeito, né? Mas ele teria que entrar com uma outra ação, então. Esquecer essa e entrar com uma outra. O ideal era fazer uma petição e falar, olha, para um lapso constou esse prazo, mas não é. Na verdade, é 10 anos de posse que eu preciso. Artigo 1238, parágrafo único. E provar essa posse 10 anos, né? Mas o problema aqui são dois. O fundamento da ação está errado e além do fundamento da ação estar errado, nós temos um problema de provas, que não tem, ó. Ó as provas aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Ó, começa aqui os documentos, ó. Vocês estão vendo? Ó, isso aqui é planta e menor descritivo. Isso aqui não é prova, é requisito para entrar com a ação. Mas não tem documento, ó. Não tem. A matrícula antiga... Ele não mandou uma conta de luz, uma conta... Nada, ó, né? isso aqui tem a matrícula desatualizada, que também não é prova de nada, é documento, né? Obrigatório, ó. E ficou nisso, ó. Esse aqui é o último documento que foi juntado. Quais documentos foram juntados nesse uso capião? A planta só, nova, e uma certidão que nem atualizada está, entendeu? Não tá. Não tem mais nada. É muito pouco. Esse uso capião, gente, eu vou ser muito sincero. É só se acontecer um desastre, um contato, sei lá, o Brasil é um país corrupto, o Brasil é um país que tem juíza que não sabe nem que tá julgando, mas se for julgar da forma que julgam, vai ser improcedente, viu? Ok. Vai perder a ação. Essa ação não tá fadada a sucesso, não. Ó, o problema tá aqui, ó. Não é nem isso aqui, ó. Isso aqui é de menos. Isso aqui é um erro, mas a justiça fecha os olhos. Agora, você alega na peça, ó, artigo 1238. Se você for no artigo 1238, tá lá, 15 anos de posse. Aí você mesmo vem e fala aqui, ó, eu tenho a posse há 9 anos. Ou seja, isso aqui é que nem um caso no criminal, né? Fazendo uma analogia. Eu não matei, mas eu enfiei a faca e dei 2 tiros, entendeu? Entendi. Ô, doutor, 1238 seria o parágrafo 8, então, que ele tinha que ter colocado? Ele tinha que ter usado o parágrafo único. Único? Único. Parágrafo único. Ó, quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, ele usou essa fundamentação. Olha aqui, ó. O que tá escrito aqui, ó? Aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel adquirir a propriedade, independentemente de justo título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare. Quanto tempo tá falando aqui, ó? 15. Ele alegou isso aqui, ó, E 238. o parágrafo único? E o parágrafo O parágrafo único, ele abre uma exceção, ele fala, olha, se você tem moradia habitual, cai para 10, mas você tem que alegar o parágrafo único, entendeu? Mas Até o, só moradia ou pode ser comércio? Eu acho que até o nome do uso capião muda. Pode ser moradia ou comércio. Até o nome do uso capião muda. Fica uso capião habitacional, entendeu?
Mesmo se for comércio habitacional? Mesmo se for comércio habitacional ou social, né? Que é o nome utilizado. Pode acontecer uma felicidade dele, uma fatalidade do juiz errar e ganhar. Mas é difícil, né? É difícil. Errou a tese, né? É o que a gente brincou aqui, né? Eu, não matei, mas eu dei 3 tiros na pessoa, né? Não tem lógica, né? Sim. Entendi. Ô doutor, considerando que a peça ela foi muito bem redigida e tal, esses erros não são coerentes cometer esses erros, né? Então, tem erros que você pode cometer. Que nem ali, você colocar em face, tudo bem. Agora, você usar a tese errada, juiz, eu quero que seja declarado meu uso capião. E aí, juiz, eu tô usando o uso capião de 15 anos, mas você tem 9, entendeu? Foi uma infelicidade muito grande, né? Foi uma infelicidade ou foi... Não dá para entender muito bem, né, o que é isso, né? Olha, esse uso capião, sendo muito sincero, se você pegar meus livros Direito Imobiliário de AZ, que é um dos mais vendidos no Brasil, tem modelos parecidos. Então, a pessoa leu, viu? Ela me achou de algum jeito ali. Mas faltou um pouquinho mais de conhecimento ali, sabe? Ela errou a tese. Foi uma judiação, porque foi bem redigido. Mas errou a tese. Eu peguei um outro processo dessa pessoa aí, desse advogado, pleiteando um outro uso capião que também colocou uma pessoa pleiteando o uso capião com 20 anos de idade e um imóvel. Bom, enfim, uma coisa assim que eu falei, puxa... Precisava de 10 anos para conseguir. Uma coisa assim, que não tinha lá, o lapso não tinha como falar que uma pessoa... Ela começou com 10 anos a morar no imóvel. Eu tô olhando aqui também, gente, para ver se é o mesmo advogado das outras ações dos capião dele, mas não é não, viu? São advogados diferentes. Mas a que eu vi era dele. Era dele? A outra que eu vi era dele. Era mesmo. Tem uma ação aqui que ele tentou adjudicação compulsória, depois ele tentou uso capião, perdeu a ação. Vocês viram, né? Deixa eu mandar para vocês aqui. Do Luiz? Do Marcelo, não é? Não, o Luiz é o Luiz Fernando Vieira, né? Não. Ele ganhou alguma, doutor? O Luiz ganhou alguma? Até agora não. É tudo Agora não. recente. O Marcelo é o advogado, o Luiz é o autor, né? Acho que é quem está negociando com vocês. Marcelo. Isso. Marcelo é o advogado. Isso. Eu já vi uma outra dele que também tinha essa questão técnica que era só se o cara não leu o negócio, o juiz for dar sentença sem ler. Pode ser, acontece sim. É outra situação de conta. Como que uma pessoa com 20 anos vai dizer que está no imóvel quando ela era menor de idade, sozinha? Não tem lógica, né? E mesmo porque só conta a posse a partir dos 8 anos. Até os 8 anos nós temos o pátrio poder. O pátrio poder não dá para fazer uso capião, porque eu poderia morar com 18 anos ali. Mas eu não tinha, eu estava preso sobre o pátrio poder. Então minha posse é dos 18 para frente. Então fica esquisito, né? São chamadas contradições, são as contradições que a gente faz a gente perder o processo, né? Ô, doutor, só me fala uma coisa, do processo desse Luiz também, tem mais um em Campinas? Não, ou é só esse? Só esse. Ah, então tem um outro que não está no nome dele, que ele me ofereceu também. Mas não me interessou, não. Bom... Cuidado, então, gente, o que eu falo pra vocês com muito carinho, o negócio é bom. Não é. A gente nunca comprou a posse, seria a primeira vez, tá? Tá. Então, por isso, tomando todo esse cuidado... Tem que tomar mesmo, tá certo, de parabéns. O imóvel me interessou bastante, muito mesmo. Então, assim, mas é um valor alto, entendeu? É óbvio que eu tomei o cuidado de fazer o seguinte, eu dou 200 mil, mas se eu ficar 5 anos lá no imóvel, o advogado falou 10, mas se eu ficar 5... aí não existe isso. Agora fala pra mim, como que um uso capião, que hoje dura um ano e meio, 3 anos, como que o advogado vai prometer pra vocês, eu vou segurar vocês 10 anos, né? Então, aí eu volto a falar, é um absurdo, né? São absurdos que a gente escuta. Não sei se está ganhando comissão, não tá, mas não é dessa forma que você deve agir. O uso capião, a média, 1 ano e meio a 3 anos, a duração, mas tem uso capião que dura mais, uso capião que dura menos.
cada lugar, cada cartório, cada juiz é de um jeito, né? A gente não sabe se amanhã o juiz vai ficar doente, vai trocar de juiz, né? Tá certo. Doutor, eu queria só uma outra pergunta. Nós compramos um imóvel no leilão da Caixa Econômica Federal. E aí estamos transferindo para o nosso nome no cartório de registro já, esse imóvel. Tá. Porém, a gente foi visitar o imóvel lá, o imóvel está com uma família, uma pessoa lá morando nesse imóvel. É uma área rural, no estado de São Paulo. E aí tem uma casa e a pessoa está lá. Aí a gente se apresentou como, né, mostrando o contrato, só dizendo que se ela queria continuar alugando e tal, aí ela falou que não, que ela está com um uso capião. Ela entrou com um processo em 2018 ou 2019, ela falou, que entrou com um processo de uso capião desse imóvel. Agora, eu já ouvi falar que não se faz uso capião em cima de um imóvel da Caixa Econômica Federal. É verdade. Quando você pensa em fazer uso capião, te falar, uso capião cabe de tudo. Não é verdade, né? Nós temos os fatores impeditivos de uso capião, impeditivos e suspensivos. A gente falou do menor aqui, menos de 18 anos, eu estou sob o pátrio poder do pai e da mãe, então eu não posso fazer uso capião no meu nome, porque eu não tinha posse de fato. Caseiro não pode fazer uso capião, o inquilino não pode, comodato também não, o mera tolerância também não. Então, tem várias situações que não pode. E entre essas situações que eu não posso fazer uso capião, que eu vou perder, porque fazer eu posso distribuir a ação, mas eu vou perder, está o imóvel financiado. Por quê? O imóvel financiado, normalmente, é alienação fiduciária. Os financiamentos são de 20 anos, 30 anos, né? Então, se o Poder Judiciário autorizasse, o que ia acontecer? Eu faria um financiamento de 20 anos, pagava 10, depois eu fazia uso capião, e deixar de pagar. Então, o direito não pode proteger a má-fé. E por isso está muito pacificado no Brasil, ninguém ganha uso capião de imóvel financiado da Caixa ou qualquer outro banco, entendeu? Por mais que você tenha 10 anos ali. E se o imóvel foi dado só como garantia, por exemplo? Aí é diferente, aí a gente não tem um financiamento imobiliário. Aí se ele foi dado em garantia, aí caberia uso capião. Por quê? Ele foi dado em garantia. Se o banco não fez a adjudicação, se o banco não leiloou, né, a asta pública, ou não fez a integração de posse... Ele leiloou. Leilou? Sim, o banco leiloou e eu comprei no leilão. Você comprou no leilão? E você conseguiu registrar a carta de amatação? Você fez o registro? Fez. Não, Então, estou fazendo agora o registro. Então, você vai conseguir transferir esse imóvel para você. Você vai se tornar proprietário e ninguém tira de você. Então, mas aí eu tenho que tirar a pessoa que está lá. Isso, aí se a pessoa, você transfere primeiro para você. Se a pessoa não sair, você vai mandar uma notificação para ela sair, aí você faz o quê? Você faz uma ação de missão de posse, entendeu? E o uso capião é problema dela com quem ela está né? E outra coisa, um uso capião aventureiro, só para tentar segurar ela na posse. Não quer dizer que ela vai ganhar a ação, não. Tá, uma outra coisa, doutor, eu tenho uma cliente, agora é para uma cliente, não é mais para mim. Tá. Eu tenho uma cliente aqui que eu vendi um imóvel para ela, para uma permuta com 2 clientes, e ela estava ciente, inclusive está até no nosso contrato, que ela estava comprando uma fração ideal desse imóvel, porque tem uma matrícula mãe, mas foi loteado e esses lotes não têm matrícula individualizada. Aí eu sugeri a ela, né, ou ela ficaria com o contrato e passaria outro contrato, cessão de direito e tudo mais, ou ela poderia regularizar esse imóvel fazendo uso capião com título aquisitivo, né? Que o meu cliente tem há mais de 10 anos esse título aquisitivo, morou lá, era uma chácara e tudo mais, e agora fez essa negociação. Então, daria para fazer isso no cartório, diretamente? É extrajudicial? Nesse caso, é caso de uso capião judicial. Ah, tá. Judicial. Por quê? Porque você tem que instruir melhor o processo. O extrajudicial tem que ser praticamente uma doação, todos os documentos, né? Então, seria caso de uso capião judicial. Você sabe que muita gente faz as coisas, né? É que nem doação. Eu posso doar 100% do patrimônio? Não pode, a regra não. Você só pode doar ou fazer testamento, né, de 50% dos bens necessários, não 100%. Mas as pessoas fazem. Eu já vi cartório que faz escritura pública de testamento. Um absurdo. Mas o que vai acontecer? Lá na frente vai dar nulidade, não vai conseguir registrar, não vai conseguir transferir. É a mesma coisa esse uso capião que eu vi, gente.
É um escapião que foi feito, bem redigido, mas errou a tese. Então, cuidado, hein? Cuidado. Eu posso passar a documentação para você analisar, para que você faça esse processo para ela, dar um orçamento de quanto fica. Como que funciona o escritório? Eu tenho um procedimento para dar certo, atender todo mundo bem. Ela marca a consulta, liga aqui no escritório, vou atender ela, olho os documentos, passo o valor para ela na consulta, tá? Ah, tá. É. Ok. Porque se eu fosse fazer assim, eu fico com muito documento. Os alunos, eu atendo uma média aí de quase 30 pessoas por semana. Se tudo me mandar documento, eu fico doido, Não, tudo bem, tudo bem. Mas tá documentado bonitinho, tá com procuração, sabe? Sei. Dá para fazer tranquilamente, foi pago, tem recibo, acho que ele pagou parceladinho lá atrás, 10 anos. Então eu tenho pasta, tem tudo dele, contratos anteriores e tudo mais. Então, quanto a isso, lá esse bairro, aqui em Campinas, que é Barão Geraldo, é uma parte lá, um bairro de Barão Geraldo, ele é totalmente assim. Não tem... É muita posse, né? Não está regularizado. É muita lá, posse. esse caso é diferente. Tanto que é um preço muito barato pelo imóvel, tá? Que foi adquirido. Então, tá tudo bem também. Bom, tá. Eu acho que eu já sanei todas as minhas dúvidas aí. Muito obrigada. Desculpa ser sincero, viu? Mas a gente tem que ser, eu tenho que proteger vocês, né? Acho que a gente tem que ser técnico e objetivo. Em relação a esse imóvel, acho que é um imóvel de risco. Se vocês conseguissem cair fora, aluga. Se é bom, né? Ah, para comércio é bom, porque o ponto é bom, para imobiliária, aluga. Porque se ele perder o imóvel, vocês, em regra, tenta descontar as benfeitorias no aluguel, entendeu? Porque aí vocês não saem perdendo. Agora, esse imóvel, o uso capião, é um uso capião de risco, bem de risco, né? E cuidado para vocês não entrarem numa fria, tá? Tá bom. Valeu pela... Contem comigo sempre, tá? Ganharam um amigo aqui. Fiquem com Deus, fiquem bem. Tchau. Obrigado, tudo de bom. Tudo de bom. Tchau, tudo de bom, gente. Tchau. Tchau. Saiu.